Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online, Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais um estudo do livro Desmistificando a Mediunidade, nosso quarto livro da série Conhecendo o Espiritismo. Para você que já nos acompanha, muito obrigada pela sua presença. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal e conheça as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Você terá a oportunidade de receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. Meus queridos amigos, nós vamos dar continuidade então ao estudo da obra com mais 3 perguntas. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, que fala sobre influência espiritual. Vamos ver a pergunta 45, que é: os espíritos influenciam nossa vida e atos? Pergunta 46, como se dá a sintonia mental entre encarnados e desencarnados? E pergunta 47, como podemos saber se um pensamento é nosso ou de um espírito? Então, iniciando as nossas reflexões, vamos para a pergunta 45. Será que os espíritos influenciam a nossa vida e os nossos atos? E a resposta é sim. Os espíritos responderam a esta pergunta de Kardec, dizendo que, na verdade, eles nos influenciam tanto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Ou seja, a influência deles é tão grande, que, na verdade, nós estamos sempre sendo dirigidos por eles, embora nós nem sempre tenhamos a condição de perceber claramente essa influência. Porque essa influência espiritual, ela pode se dar de uma forma mais suave, natural, sutil, ou de uma forma mais ostensiva. E normalmente as influências, elas acontecem de uma forma sutil, através da inspiração e da intuição. Então, aquela ideia que vem à nossa mente, que nós muitas vezes imaginamos que aquela ideia é nossa, muitas vezes não é. Ela é dos espíritos que nos acompanham, e são intuições que podem ser positivas ou negativas. Os bons espíritos nos intuem sempre positivamente, para nos ajudarem, para nos auxiliarem nas nossas dificuldades e lutas pessoais. Já os espíritos inferiores nos influenciam de forma negativa, para nos prejudicarem ou para alcançarem os seus próprios interesses, que isso pode significar algum malefício para nós. Então, os espíritos, na verdade, eles estão em constante interação. E quando eu digo espíritos, eu quero dizer espíritos encarnados e desencarnados. Os espíritos estão continuamente influenciando uns aos outros. Não pensem que apenas nós, encarnados, somos influenciados pelos espíritos desencarnados. Não. Nós também podemos influenciá-los para o bem ou para o mal. A influência é recíproca. E como nós estamos a todo momento recebendo e emitindo vibrações e pensamentos, nós estamos a todo momento influenciando e sendo influenciados também. Então, por isso que a doutrina espírita nos diz que eles influenciam a nossa vida e os nossos atos muito mais do que nós possamos imaginar. Então, segundo os nossos pensamentos, palavras e atitudes, vamos entrar na mesma faixa vibratória de outros espíritos que pensam, falam, agem como nós. Então, há uma sintonia que se estabelece entre os espíritos encarnados e desencarnados. Há um processo de aproximação psíquica, pensamentos que atraem pensamentos similares.
E aí, esses espíritos, em função dessa aproximação psíquica, se tornam espíritos simpáticos, em função do mesmo pensamento que emitem. E aí, a partir deste momento, eles começam a interferir um sobre o outro, encarnado sobre desencarnado e vice-versa. E vejam, essa influência não se dá apenas entre encarnado e desencarnado. Eu posso estar influenciando o espírito encarnado, então o encarnado sobre encarnado, sem problema nenhum, como os espíritos se influenciam também mutuamente, os espíritos desencarnados, ou seja, os espíritos de uma forma geral, estejam eles na matéria ou fora dela, eles influenciam-se mutuamente. Por isso que a doutrina espírita nos orienta que nós devemos nos resguardar através da prece, da oração, dos bons pensamentos, das boas condutas, porque é isso que nos protege de uma influência perniciosa. Cria um campo de força, um escudo protetor que faz com que os pensamentos negativos de espíritos que eventualmente queiram nos influenciar para o mal, eles não consigam ter acesso à nossa pessoa, exatamente porque nós estamos vibrando em uma faixa diferente, em uma faixa mais elevada. Vejam então como realmente a prece, a oração, os bons hábitos, os bons pensamentos nos fortalecem e nos deixam, de uma certa maneira, imunes à influência negativa dos espíritos. Os espíritos desencarnados, eles não têm dificuldades para acessar os nossos pensamentos. Por isso eles conseguem nos influenciar tão facilmente, porque eles sabem exatamente aquilo que nós estamos pensando. Eles acessam os nossos mais íntimos pensamentos, sem que nós precisemos verbalizar para isso. Então, se eles acessam os pensamentos mais íntimos da Evelyn, mesmo que ela não verbalize, eles sabem quais são as minhas fragilidades, como sabem também quais são os meus pontos fortes. E a depender do objetivo dessa influência, se for uma influência positiva, vai exatamente me ajudar, me fortalecer naquilo que eu tenho de bom. Se forem espíritos negativos que querem me influenciar negativamente, vão trabalhar exatamente os meus aspectos mais frágeis. Então, eles têm condições de acessar os nossos pensamentos e emoções. Diz o Livro dos Espíritos que nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Muitas vezes, aqueles pensamentos mais íntimos que nós deveríamos ou gostaríamos de esconder a nós mesmos, eles têm condições de acessar e de saber. Porque quando nós pensamos, na verdade, os nossos pensamentos, eles se refletem no nosso corpo perispiritual. Como se fosse o nosso corpo perispiritual fosse um espelho que refletisse ali os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, mesmo que nós não estejamos falando, eles estão tendo acesso àquilo que eu penso. Quando nós estudamos as propriedades do perispírito, vemos que ele tem essa propriedade, que é essa propriedade que permite exatamente essa visualização dos nossos pensamentos no nosso corpo perispiritual. E aí, para que eles possam nos influenciar negativamente, eles nos observam, eles nos analisam e eles sabem exatamente quais são os nossos pontos mais frágeis. O espírito André Luiz, ele identifica esses pontos frágeis, ou pelo menos aquilo que mais me preocupa, como desejo central ou tema básico. Então, ele diz o seguinte, isso está no livro Ação e Reação. Ele diz que todos nós temos um desejo central ou um tema básico, que ele diz assim, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida,
um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos, todos nós possuímos. Então ele diz que os espíritos, ao nos observarem, eles percebem quais são esses nossos desejos centrais. Que por mais que nós tenhamos as nossas preocupações do dia a dia, a nossa mente está sempre ligada a esse tema básico. Por isso que fica fácil eles identificarem como nos acionarem, nos influenciarem, porque eles sabem exatamente aquilo que nós estamos necessitando, pensando, desejando, querendo. Então, conhecendo os nossos desejos centrais, os espíritos buscam meios de os excitar ou inibir, a depender da intenção. Quando for algo que não for positivo, se forem espíritos bons, vão procurar inibi-lo, exatamente para que eu continue no caminho do bem. Se forem espíritos mais infelizes, vão procurar excitar os meus desejos centrais, se eles não forem positivos, exatamente para nos prejudicarem. Então, isso vai variar conforme o espírito que queira nos influenciar. A verdade é que nós ainda somos muito imperfeitos. Em função do nosso orgulho e do nosso egoísmo, acabamos deixando ser influenciados pelo desejo de posse, prestígio, poder, prazer. E tudo isso são armas que nós permitimos que os espíritos tenham contra nós, porque eles vão excitar exatamente esses nossos desejos mais inferiores. Então, meus queridos, com isso nós percebemos que todos nós estamos sujeitos à influência dos espíritos desencarnados. Ou seja, essa influência é permanente, tanto deles sobre nós, como de nós sobre eles. E, na verdade, algumas pessoas perguntam: como nós podemos distinguir o que é nosso, o que não é? Nós, inclusive, vamos ver isso no decorrer da nossa exposição de hoje. Mas nós precisamos lembrar que mais importante do que saber de onde vem a influência, se é uma influência externa, de uma mente exterior ou mesmo minha, do meu íntimo, o mais importante não é saber a origem do pensamento. O mais importante é saber o conteúdo, a natureza do pensamento. Se me acode uma ideia, uma influência perniciosa, eu devo rechaçá-la. Eu não devo abraçá-la e permitir que ela me domine, porque eu já identifiquei que ela não é boa. E se ela é positiva, não me importa muito saber se a influência é minha ou de um espírito. Mais importante é eu me fixar no conteúdo, abraçar aquele conteúdo, trabalhar aquele conteúdo e desenvolvê-lo dentro de mim. E assim nós já vamos adentrando, porque as perguntas de hoje estão relacionadas. Então nós vamos para a pergunta 46, que é como se dá a sintonia mental entre encarnados e desencarnados. O processo de sintonia se dá de que maneira? Então a doutrina espírita nos mostra que essa sintonia se dá por intermédio do fluido cósmico universal. Todo o universo está imerso no fluido cósmico universal, de modo que há fluido cósmico universal, esse fluido ele está em todo lugar, em qualquer ambiente, seja na Terra, seja no espaço. E vejam, o Livro dos Espíritos nos orienta que os pensamentos se locomovem, chegam até seus destinos exatamente através do fluido cósmico universal. O fluido cósmico, ele é o veículo transmissor do pensamento. É como se fosse o transporte do pensamento. Assim como eu preciso de um carro para me transportar daqui até o meu trabalho, é como se o pensamento precisasse do fluido cósmico para se transportar de mim até, por exemplo, os espíritos que estão em outro planeta, estão em outra cidade, em qualquer lugar. Não importa a distância. Não existe distância para que
os pensamentos se encontrem, porque há fluido cósmico em todo o universo. Então é exatamente assim que acontece. Os pensamentos, eles, uma vez emitidos, bons ou ruins, os pensamentos, os espíritos não emitem os pensamentos para nos influenciarem. Então, como é que o espírito consegue emitir um pensamento e ele chega até mim? Porque ele vai vir através do fluido cósmico universal, que é o transporte, o veículo de transmissão desse pensamento. E aí esse pensamento chega até mim. Só que, como nós dissemos, ele pode ou não me influenciar. Ele pode ou não chegar até o meu coração, porque o pensamento vem, eu capto pela mente esse pensamento. Mas aí vem o poder de escolha, vem o direito de abraçar ou rechaçar aquela ideia, que cabe a cada um de nós. Então, é exatamente pela atuação do fluido cósmico universal que isso se dá. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre o fluido cósmico, diz o seguinte: esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, vai se estabelecer essa corrente fluídica. O pensamento vai chegar até mim, mas não significa que ele vai permanecer comigo. Compreendem o que eu quero dizer? Ele chega, mas ele só permanece comigo se eu deixar, se eu abraçar esse pensamento, se eu acolher esse pensamento. Aí realmente ele vai permanecer comigo. Então, nós ainda colocamos aqui que, conforme seja mais ou menos forte o pensamento e a vontade, mais energia tem a corrente fluídica que se estabelece, não precisando esses espíritos estarem fisicamente próximos para que eles possam se conectar. Então, a força dessa corrente fluídica, ela tem uma relação direta com o pensamento e a vontade. Quanto mais firme, quanto mais vontade eu pensar, mais longe, mais força tem essa corrente fluídica e mais longe ela irá. Quando um pensamento nos é sugerido, é como uma voz que fala, a qual podemos agasalhar ou rechaçar, segundo a nossa vontade. Como eu dissemos, a voz chega, mas ela só permanece, ela só fica se eu assim permitir. Os bons espíritos sempre respeitam as nossas escolhas. Então, nós dissemos que é pela sintonia mental, é pela atuação do fluido cósmico universal que os espíritos podem nos influenciar para um lado ou para outro. Os espíritos imperfeitos, eles não respeitam o nosso livre-arbítrio, eles querem nos impor a qualquer custo que nós façamos aquilo que eles desejam. Diferentemente dos espíritos superiores, dos nossos amigos espirituais, do nosso espírito protetor. Eles nos inspiram, eles nos sugerem, eles nos inspiram boas resoluções, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se eles nos intuírem coisas boas e eu não quiser acatar, eles podem até se sentirem penalizados, entristecidos pela minha escolha, mas eles vão respeitá-la. E eles vão continuar me auxiliando, mesmo à distância, porque quando eles tentam ajudar, tentam, e nós não queremos, eles se afastam paulatinamente, temporariamente, mas não se distanciam completamente. Eles apenas é um afastamento temporário, mas eles continuam a nos observar. E ao menor sinal de buscar esse amparo, esse auxílio, essa ajuda, eles automaticamente retornam para próximo de nós para continuarem o seu trabalho. Então,
Isso aqui é muito interessante. E os espíritos imperfeitos também agem um pouco assim. O que eu quero dizer com isso? Eles podem tentar influenciar-nos. Se eles percebem que nós estamos muito bem, emocionalmente, espiritualmente, que eles não estão tendo abertura psíquica para nos interferirem, para nos influenciarem negativamente, eles se afastam, mas eles ficam nos observando. Eles não desistem dos seus intentos, eles se afastam e quando eles nos veem fragilizados por algum acontecimento, porque isso sempre acontece, nós estamos num mundo de expiações e de provas, então eventualmente nós vamos nos sentir abalados por alguma coisa, nesse momento eles vêm com toda a força para nos enfraquecerem. Então, os bons ficam um pouco mais distantes quando nós não os queremos ouvir, buscando o momento certo para nos ajudar, e os imperfeitos buscando o tempo certo para nos prejudicar. Lembrando que essa influência ela pode ser natural ou obsessiva. Nem toda influência, e essa influência negativa que eu quero dizer, a influência negativa, ela pode ser natural ou obsessiva. A natural é quando ela decorre de um espírito que não tem a intenção de nos prejudicar. Muitas vezes ele nem sabe que ele está ocasionando um prejuízo para aquelas pessoas, mas está. Nós colocamos aqui, por exemplo, que quando a natural se dá quando espíritos ignorantes da sua condição no mundo espiritual acabam agindo e influenciando negativamente os encarnados, embora não tenham essa intenção. Como, por exemplo, um espírito que desencarna, que fica ainda preso no seu lar, junto aos seus familiares, que não ascende a uma comunidade devotada ao bem e que fica ali, naquele ambiente, revivendo com os seus parentes. Ele ali está porque ele está apegado aos seus parentes, sente saudade, ele sofre, ele quer estar ali, ele quer viver aquela vida. Mas aquilo ali, essa situação não é favorável energeticamente, vibratoriamente para os espíritos que lá estão. Então, ele está causando uma influência negativa de forma natural, ou seja, sem o conhecimento dele. E há outros que nós consideramos como um processo até mesmo, pode ser um processo obsessivo, quando espíritos de forma voluntária, eles influenciam outros por N razões, mas de forma voluntária e consciente, certo? Então, como na obsessão, o espírito almeja realmente prejudicar os outros. Então, a influência espiritual positiva, nós já falamos sobre ela, e a influência espiritual negativa pode ser natural ou obsessiva. E agora, meus queridos amigos, nós vamos para a nossa última perguntinha da aula de hoje. Vamos estudar exatamente a pergunta 47, que é: como podemos saber se um pensamento é nosso ou de um espírito? Nem sempre, meus queridos amigos, é fácil nós identificarmos com clareza se um pensamento é nosso ou se um pensamento é de um espírito. Na verdade, o que mais facilita essa diferenciação é o autoconhecimento. Por quê? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço o tipo de pensamento que normalmente eu tenho e o tipo de pensamento que normalmente eu não tenho, fica mais fácil eu identificar uma ideia que me chega. Se uma ideia me chega e é uma ideia completamente diferente daquilo que usualmente eu penso, é mais fácil eu identificar que aquela ideia não é minha, é de um espírito. Mas, se eu não me conheço, se eu não tenho o hábito de analisar o que normalmente eu penso, faço, vibro, atraio, o que na verdade me move, quais são os meus interesses, se eu não faço essa análise de mim mesma, eu não tenho condições de fazer essa diferenciação, porque vem o pensamento e eu não sei
Será que eu normalmente penso isso? Puxa vida, não sei. Será que isso é um pensamento de um espírito? Pode ser, mas eu não sei. Então, o autoconhecimento é um fator primordial para que nós possamos facilitar essa diferenciação, embora não seja algo infalível, no sentido de que eu sempre vou conseguir identificar a origem daquele pensamento, mas é uma orientação. Então, quando temos o hábito de refletir sobre os nossos desejos, interesses e fragilidades, sabemos que qualquer sugestão contrária àquilo que usualmente somos pode ter como fonte um espírito desencarnado. Contudo, tem mais facilidade para perceber tal influência a criatura que sabe da existência do mundo espiritual. Ainda tem isso. Para que eu possa saber que existe uma influência, identificar a origem de uma influência, eu preciso estar atenta de que há o mundo espiritual. Aqueles que sequer admitem a existência do mundo espiritual, como é que eles vão saber ou identificar a origem, de onde vem? Eles vão sempre achar que aquele pensamento é deles, porque eles sequer consideram a existência do mundo espiritual. Então, isso também é um fator importante para que nós possamos identificar exatamente a origem do pensamento. Bom, diz a doutrina espírita também que quando um pensamento nos é sugerido, não é nosso, nós temos a impressão de que alguém fala conosco. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, dando ao homem uma pista de como distinguir a fonte das ideias. Então, na verdade, quando nós estamos estudando, isso está no Livro dos Espíritos, na questão 468. Diz que normalmente é uma dica, não é sempre assim. Isso é uma dica para facilitar essa identificação. Diz que os pensamentos que primeiramente nos acodem, normalmente são nossos. E os posteriores já são influência, já são realmente provindos de espíritos desencarnados. Mas nessa mesma pergunta tem um adendo que nós não podemos esquecer, que diz o seguinte: que na verdade não é tão importante nós sabermos de quem é o pensamento, se veio de mim mesma ou se veio de uma inteligência exterior. Que o mais importante é saber a natureza daquele pensamento. É um pensamento bom? Não importa se veio de você ou se veio de um espírito. Acolha, abrace, desenvolva-o dentro de si. É um pensamento pernicioso que não agrega, que não eleva? Rechace. Não importa se ele é seu, não importa se é de uma inteligência exterior. Não agregue, não abrace aquele sentimento. Então é isso que ele diz, na verdade, a relevância maior é saber o conteúdo da mensagem e não a sua origem. O espírito Miramês, que faz e traz considerações sobre o Livro dos Espíritos, numa coletânea chamada Filosofia Espírita, através do médium João Nunes Maia, ele explica como essas interferências, essas induções, essas sugestões mentais acontecem. Ele diz que entre os pensamentos há certos intervalos, onde agem os espíritos inferiores com as suas sugestões inconvenientes. Então, como nós não pensamos ininterruptamente, eles esperam essas interrupções no pensamento. E aí, nesses intervalos, eles sugerem, eles implantam as ideias que eles querem. Então, se analisarmos os pensamentos, os nossos pensamentos, nós vamos conseguir identificar aqueles que vêm de fora. E aí, mais uma vez, ele reforça que não importa, na verdade, conhecer de onde vem, mas sim a postura por nós adotada diante daquela ideia.
se uma postura positiva ou uma postura negativa. Até porque nós temos a liberdade de escolha. Não importa se a ideia é uma ideia minha ou de outro espírito. É uma ideia negativa? Eu posso não acatá-la. Eu posso utilizar o meu livre-arbítrio para não realizá-la. A escolha final é sempre nossa, porque não há arrastamento irresistível. Mesmo no caso dos processos obsessivos graves, como no caso de subjugação, ainda resta um pouco de livre-arbítrio. Então, aquele que quer verdadeiramente resistir, resiste. Então, a escolha é nossa e, consequentemente, a responsabilidade também. Claro que a espiritualidade vai analisar o quanto de livre-arbítrio, ou de condicionamento, ou de influência, ou de subjugação eu estava. Quanto menos livre-arbítrio eu tiver no momento dos equívocos, da tomada de decisão, menos responsabilidade eu terei perante a justiça divina, porque a justiça divina é distributiva. Então, ela vai analisar todos os envolvidos naquele ato e cada um vai ser responsabilizado conforme conforme o seu percentual de culpa ou de responsabilidade na execução daquele ato infeliz. Bom, o que nós devemos fazer então para evitarmos essas interferências infelizes? Devemos procurar orar, usando toda a nossa energia mental para nos conectarmos com o Criador e dele recebermos a força espiritual necessária para vencermos as más inclinações. Só nos conectando com o bem auriremos as forças necessárias para vencermos a nós mesmos, as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, as nossas sombras e com isso conseguirmos nos elevar. Então, cuidemos dos nossos pensamentos, pois nós também somos responsáveis por tudo aquilo que emitimos. Muitas vezes emitimos um pensamento negativo que se expande no universo através do fluido cósmico universal e vai chegar até um coração que está fragilizado, que não está bem e vai perceber, vai receber aquela influência que nós emitimos e muitas vezes nós estaremos contribuindo para a prática de um ato negativo por uma pessoa que nós sequer conhecemos. E somos responsabilizados também por esses atos, pelos nossos pensamentos negativos? Sim, somos. Então, cuidado com aquilo que nós estamos emitindo para o universo. Que possamos emitir pensamentos de amor, de paz, de alegria, de felicidade, de união, realmente pensamentos bons, que possam ser assimilados e auxiliar a todos. E assim, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais um estudo do livro Desmistificando a Mediunidade. Na nossa próxima aula, nós vamos ver as seguintes perguntas: como podemos neutralizar a influência dos espíritos? Por que o medo de espíritos e entes queridos desencarnados podem nos visitar? Então, serão essas as questões que nós iremos examinar na nossa próxima aula. Meus amores, meus queridos amigos, espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou, por favor, curta a nossa aula, nós agradecemos. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários do vídeo que nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula será útil para alguém, compartilhe o nosso link. Muito obrigada, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.